Oi pessoal, estou de volta com mais uma aula e nessa aula nós vamos ver como trabalhar com as portas-janelas que vão guiar as aberturas do nosso projeto. Eu já tracei essas duas aberturas aqui, mas eu tenho mais uma abertura de sacada aqui, então eu vou traçar essa abertura agora. Para começar, eu entro com a ferramenta linha e procuro o ponto mediano do grupo aqui. Então, eu traço uma linha média aqui nesse grupo. Acesso ele clicando duas vezes sobre ele, e é aí que eu vou começar a trabalhar com a minha abertura. Com a ferramenta fita métrica, eu clico sobre ela, clico nesse ponto da aresta aqui e coloco que eu quero uma distância de 80 centímetros, então 0,8, Enter. A mesma coisa eu faço do outro lado, 0,8, Enter. E assim eu traço o tamanho da minha abertura. Eu tracei a largura, então agora eu preciso traçar a altura. Novamente com a ferramenta fita métrica, eu clico aqui no final e digito a altura de 2,1, que é 2,10 m, que é a altura da minha abertura. Agora eu posso clicar aqui na ferramenta retângulo e traçar um retângulo aqui, ó, da interseção até a outra interseção, criando uma face nova nesse meu grupo. Para que não me atrapalhe, agora eu posso sair do grupo, clicar sobre essa linha, deletar ela, entro no grupo novamente, clico aqui nessa face e com a ferramenta empurrar puxar, eu vou empurrar ela até o final, até ela chegar na outra face. E assim eu faço a abertura desse vão, ó, agora eu tenho uma abertura aqui, desse vão na minha parede. Se eu quiser deixar essas minhas aberturas um pouco mais reais, eu posso entrar aqui em Arquivo, Armazém 3D, Obter modelos. Nesses modelos do Armazém 3D, eu posso encontrar uma porta-janela, é só eu digitar aqui porta-janela, Enter, e eu tenho uma variedade grande aqui de modelos de porta-janela. Eu estou escolhendo esse primeiro aqui, porta-janela de correr, peço para fazer, aqui se aparecer isso aqui é só fechar, peço para fazer o modelo, o download do modelo direto no SketchUp, ele vai fazer o download desse modelo aqui no meu SketchUp, ó. Eu já posso posicionar ele direto aqui no meu vão. Nesse caso, o meu vão ficou assim, um pouquinho diferente do vão do tamanho dessa janela, tá? Como que eu faço o ajuste disso? Eu entro aqui com a ferramenta escala, e essa ferramenta escala me permite aumentar ou diminuir de acordo com o tamanho do meu vão. Pode ver que eu estou colocando aqui no tamanho certo, tá? E aqui na altura também, ó, ela tá um pouquinho, ela tá sobrando um pouquinho lá para baixo. Eu vou mover, colocar ela no ponto certo, ó, vou mover aqui no eixo azul, 10 centímetros. E aqui em cima tá sobrando também 10 centímetros. Então, de novo, com a ferramenta escala, eu clico aqui nessa escala, ó, e coloco na altura correta do tamanho da minha janela. Essa porta-janela aqui, ela tá como um componente. Então, antes de eu copiar essa porta-janela para as outras janelas, eu preciso desassociar esse componente. Então, clico no botão direito e clico em desassociar. Agora, eu tenho um componente todo recortado, na verdade. Eu posso criar um grupo desse componente. Clico sobre ele novamente, clico em criar grupo e agora eu tenho um grupo e não um componente. Por quê? Qual é a diferença? Quando eu tenho um grupo, se eu editar um componente, qualquer coisa dentro desse grupo, ele não edita os outros grupos. Se eu tiver um componente, se eu fizer uma modificação uma vez em um componente, todos os outros componentes vão ser modificados. Então, como eu tenho uma porta-janela muito maior, um vão muito maior aqui, eu tenho que ter um grupo e não um componente.
Então, para copiar essa porta-janela é bem fácil. Eu clico sobre ela, digito aqui no meu mouse Ctrl+C e depois Ctrl+V. Ela vai aparecer aqui, eu peço para colocar na face da imagem, para eu ficar com ela no mesmo ponto. Agora, eu preciso rotacionar, então eu entro com o comando rotar aqui. Na face da imagem, clico aqui ó, no eixo verde e depois no eixo vermelho, para que ela rotacione da forma correta. Clico novamente com a ferramenta seleção sobre ela, clico em mover, me aproximo aqui, pego o ponto certinho da extremidade do grupo, coloco na extremidade aqui da minha parede. Ela está maior, então eu preciso redimensionar. Redimensiono com a ferramenta escala, ó, procuro o ponto certo aqui, que é o ponto do meio, ele tem um ponto na direita, um ponto na esquerda, eu preciso do ponto do meio. E agora eu clico na parede novamente, ó, eu tenho a minha porta-janela no tamanho certo que eu preciso. Nessa aula nós vimos como criar as portas-janelas do nosso projeto, deixando ele um pouco mais real, para que a gente possa começar a trabalhar com a área externa, os decks e a vegetação. Eu espero vocês na próxima aula, treinem um pouquinho, um abraço e até mais!